Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Vale e eu tô aqui para falar de um assunto muito bacana, né? De um surgimento de um estilo teatral que a gente conhece, e que aparece muito na época de carnaval, né? O nosso carnaval, especialmente no Brasil. A gente tem dois personagens que vêm desde essa época, né? Vocês já ouviram falar do Pierrot e da Colombina? Já? Pois é, o Pierrot e a Colombina são personagens que surgiram na Commedia dell'arte, né? Que é um tipo de teatro que surgiu lá na Itália no século XV e se estendeu até a França, certo? A Commedia dell'arte ela traz umas características interessantes. Claro que ela se assemelha muito ao teatro grego, né? Então as primeiras manifestações a gente pode lembrar aí que as primeiras manifestações teatrais a gente tem registro lá da Grécia Antiga, mas os atores da comédia dell'arte, eles se diferenciavam por alguns aspectos, como por exemplo, a maioria dos atores que trabalhavam encenando, né, fazendo a comédia dell'arte, eles eram da mesma família, de forma que as famílias se reuniam, é muito, uma formação muito parecida com os circos da atualidade, né? Então as famílias montavam os espetáculos e iam de cidade em cidade, muitas vezes se apresentando em ambientes ao ar livre, porque os teatros ainda não tinham toda a estrutura como a gente conhece hoje, né? Não há, na verdade, um período certo, uma data correta que é possível dizer que foi nessa época, nesse dia, nesse ano que surgiu, teve o primeiro espetáculo da Comédia dell'arte. Não, infelizmente não há, certo? O que a gente pode saber é que ela conquistou o seu lugar na história, especialmente por essa diferenciação, né? O que era um teatro hoje a gente sabe que o teatro ele é cheio de técnicas, ele tem técnica para aprender as falas, ele tem técnicas de encenação. Foi lá na Comédia dell'arte que isso começou a aparecer, certo? Vale a pena a gente entender também, compreender que os atores, eles não tinham muito domínio da técnica, né? Não tinha um roteiro, eles improvisavam o roteiro, eles sabiam o tipo de história que eles iam apresentar, mas eles não sabiam que eles não tinham as falas prontas, né? Então a gente pode lembrar muito o que acontece com o stand-up comedy, que a gente conhece hoje também, certo? Então, para fazer aí um paralelo para vocês entenderem mais ou menos como é que se dava o trabalho do ator naquela época. Nessa época também surgiram os primeiros travestis, né? Que eram os atores, muitas vezes, os atores homens, eles não tinham uma atriz para fazer par com ele ou contracenar, né, do gênero feminino. Então, eles colocavam peruca e eles vestiam a roupa de mulher. Então, é daí que vem o nome que a gente conhece hoje. É homem vestido de mulher que surgiu artisticamente lá como o travesti, né? O cômico passou a ser uma categoria estética, né, mais usada pelos artistas teatrais que se apresentavam nas ruas e nas praças, né? Então, assim, a maioria dos artistas, eles tinham como objeto da sua crítica banqueiros, negociantes, nobres, né? O pessoal geralmente que tinha que era de uma classe diferente da deles. Então eles tiravam uma graça desse pessoal aí que estava que sempre, né, tinham aquelas características específicas, seja onde eles estivessem. Cada cidade sempre tinha um banqueiro, cada cidade sempre tinha um político, então esses eram os principais personagens, as principais personagens que os atores da comédia dell'arte, eles gostavam de trazer para o público, claro que de uma forma de crítica, né? Então, assim, esses atores também eram muito versáteis, então eles faziam malabarismos, eles traziam tudo para graça. Aí também tá a presença, o nascimento, né, dos clowns, dos palhaços,
certo? Então, os primeiros clowns, que são os palhaços, como a gente conhece hoje, eram pessoas de rostos pintados, né? Rostos pintados e que eram responsáveis por fazer os outros acharem graça, rirem, né? Na verdade. E aí a gente tem alguns personagens importantes da comédia dell'arte, o Pierrot, o Brighella, a Colombina, o Arlequim, o Pantaleão, né? Então, cada personagem desse era fixo nas montagens. Então, eles tinham características específicas. Por exemplo, o Pierrot, ele era um sentimental e ingênuo. Aí tinha o Pantaleão, que era o velho comerciante avarento, né? Aí tinha a Colombina, que era a amante do Arlequim, né? Era uma criada esperta e sedutora que a sétima arte, o cinema, transformou muito bem, né? E claro que veio das HQs, lembrem do Coringa, que era um palhaço, né? Um palhaço. E a Arlequina, eles fizeram aí, quem criou se baseou nessa personagem aí da comédia dell'arte que a gente conhece tanto e vê muito nos carnavais aí. As crianças sempre saem fantasiadas, né, com máscaras e tudo. Aí tem o Pierrot o Arlequim, né, a Arlequina. Enfim, certo, gente? Então, a Colombina, perdão, era o Pierrot e a Colombina, né? Então, a gente tem aí essas pessoas que foram muito importantes, né, para propagar a arte do teatro e para dar o pontapé inicial do que a gente vê hoje costumeiramente está intrínseco, está entranhado nos costumes, principalmente quando a gente fala da arte teatral. Ok, pessoal? Então fiquem bem, cuidem-se e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau.